Você já percebeu que existem pessoas que atravessam momentos extremamente difíceis e mesmo assim permanecem firmes? Não porque a vida seja mais fácil para elas, nem porque nunca sintam medo, tristeza ou insegurança. A diferença está em algo muito mais silencioso. Existe um hábito que quase ninguém percebe, mas que fortalece a mente antes mesmo que os problemas apareçam. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você hoje. Enquanto muitas pessoas esperam uma crise para tentar encontrar equilíbrio, algumas constroem essa força muito antes da tempestade chegar. É por isso que, quando tudo parece desmoronar, elas continuam caminhando. E antes que você pense que isso é um dom reservado para poucos, saiba de uma coisa: essa capacidade pode ser desenvolvida, mas ela começa muito antes da primeira dificuldade. Ela começa na maneira como você escolhe pensar quando tudo ainda está em paz. Vivemos em um mundo que nos ensina a reagir rapidamente a tudo. Basta uma crítica para perdermos o humor. Um problema inesperado pode roubar nossa paz por dias. Uma notícia ruim parece suficiente para apagar toda a esperança. Aos poucos, sem perceber, entregamos o controle da nossa mente para qualquer circunstância. E quando fazemos isso, deixamos de conduzir nossa própria vida. A verdade é que ninguém consegue controlar o comportamento das outras pessoas, o tempo, as oportunidades ou os acontecimentos inesperados. Mas existe algo que sempre estará ao seu alcance: a forma como você decide responder a tudo isso. Essa escolha parece pequena, mas muda completamente o destino de uma pessoa. Pense em uma árvore muito antiga. Ela permanece de pé durante anos, enfrentando ventos fortes, chuvas intensas e longos períodos de seca. Quem olha apenas para seus galhos imagina que sua força está naquilo que aparece, mas o segredo sempre esteve escondido debaixo da terra. Suas raízes cresceram lentamente, em silêncio, durante muito tempo. A mente funciona exatamente da mesma forma. O que sustenta alguém nos dias difíceis não é a motivação do momento, mas aquilo que foi cultivado diariamente quando ninguém estava olhando. Talvez você esteja esperando que um grande acontecimento transforme sua vida. Talvez imagine que, quando tiver mais dinheiro, mais tempo ou melhores oportunidades, finalmente encontrará paz. Mas a experiência mostra justamente o contrário. Pessoas que não treinam a própria mente continuam inseguras mesmo depois de conquistar aquilo que tanto desejavam. Porque a verdadeira segurança nunca nasce das circunstâncias. Ela nasce da maneira como você conversa consigo mesmo todos os dias. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem controla os seus pensamentos durante os momentos de silêncio? Quando ninguém está por perto, qual é a voz que domina sua mente? É uma voz que fortalece ou uma voz que enfraquece? Muitos carregam dentro de si um crítico implacável que transforma qualquer erro em fracasso e qualquer dificuldade em motivo para desistir. Aos poucos, essa conversa interna se torna mais poderosa do que qualquer desafio externo. E sem perceber, a pessoa passa a acreditar que não é capaz, que nunca será suficiente, ou que nasceu para viver limitada. Nenhuma corrente prende tanto quanto uma ideia repetida todos os dias. Por isso, existe um hábito silencioso capaz de mudar completamente esse cenário: reservar alguns minutos diariamente para interromper o barulho do mundo e observar os próprios pensamentos. Parece simples demais para produzir grandes resultados, mas justamente aí está o segredo. Quando você desacelera, começa a perceber quantas preocupações nunca aconteceram, quantos medos foram criados pela imaginação e quantas limitações existem apenas porque foram repetidas durante anos. Essa consciência muda tudo. Quem observa a própria mente deixa de ser prisioneiro dela. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem. Significa desenvolver a capacidade de enxergar cada situação com clareza antes de reagir. Uma pessoa emocionalmente forte não é aquela que nunca sente medo. É aquela que não permite que o medo decida seus próximos passos. A coragem não elimina a insegurança. Ela apenas escolhe caminhar apesar dela. Muitas vezes acreditamos que precisamos vencer grandes batalhas para provar nossa força. Mas as maiores vitórias acontecem em momentos quase invisíveis. Quando você decide não responder uma provocação,
quando escolhe continuar trabalhando mesmo sem reconhecimento, quando mantém um compromisso assumido consigo mesmo, mesmo sem aplausos. Essas pequenas escolhas moldam o caráter muito mais do que acontecimentos extraordinários. Existe também algo curioso sobre pessoas realmente fortes. Elas não desperdiçam energia tentando convencer todo mundo de que estão certas. Enquanto muitos gastam horas discutindo, elas investem esse tempo construindo uma vida melhor. Quem sabe para onde está indo não sente necessidade de responder cada crítica. O silêncio muitas vezes comunica muito mais do que qualquer discussão. Nem toda batalha merece ser enfrentada. Algumas merecem apenas ser deixadas para trás. Ao longo da vida você encontrará pessoas que tentarão diminuir seus sonhos. Algumas farão isso por medo, outras por insegurança. Algumas simplesmente porque não conseguem acreditar que alguém possa conquistar aquilo que elas mesmas desistiram de buscar. Se você permitir que essas vozes determinem seu caminho, viverá a vida inteira tentando caber nas expectativas dos outros. Mas existe uma liberdade extraordinária quando você compreende que nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. A disciplina também faz parte desse processo. E disciplina não significa viver uma rotina perfeita. Significa continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade desaparece. A motivação muda de um dia para outro. A disciplina permanece. É ela que faz alguém estudar quando ninguém cobra. É ela que faz levantar cedo, mesmo sem vontade. É ela que transforma pequenos esforços em grandes resultados depois de meses ou anos. Quase tudo aquilo que admiramos nas outras pessoas foi construído lentamente, longe dos holofotes. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez tenha a sensação de que está caminhando sozinho. Nessas horas é fácil acreditar que nada está mudando. Mas pense novamente na árvore. Durante muito tempo ninguém consegue enxergar o crescimento das raízes. Ainda assim, elas continuam avançando todos os dias. Da mesma forma, muitas mudanças importantes acontecem primeiro dentro de você. Sua paciência aumenta, sua clareza melhora, sua confiança cresce discretamente. E quando finalmente os resultados aparecem do lado de fora, parecem repentinos para quem observa. Mas você sabe que eles começaram muito antes. Não tenha pressa para colher aquilo que ainda está sendo plantado. Algumas transformações exigem tempo porque precisam ser profundas. O mundo costuma valorizar apenas os resultados visíveis, mas a verdadeira mudança acontece primeiro onde ninguém consegue enxergar. É por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas interrompem o processo justamente quando as raízes começam a se fortalecer. Imagine como seria sua vida daqui a um ano se você dedicasse apenas alguns minutos todos os dias para fortalecer sua mente, não buscando perfeição, mas constância. Não tentando impressionar ninguém, mas tornando-se alguém mais equilibrado, mais consciente e mais preparado para enfrentar qualquer situação. Pequenas escolhas repetidas diariamente possuem um poder extraordinário. Elas constroem uma vida inteira. A paz não chega quando todos os problemas desaparecem. Ela aparece quando você deixa de depender da ausência de problemas para permanecer firme. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade. Continuar avançando mesmo quando nem tudo está resolvido. Continuar acreditando mesmo quando ainda não existem respostas. Continuar fazendo certo mesmo quando ninguém está observando. Se existe uma mensagem que você pode levar deste vídeo, é esta: fortaleça sua mente antes que a vida exija isso de você. Não espere a tempestade para aprender a construir abrigo. Não espere a dor para descobrir sua própria força. Comece hoje com pequenas decisões, pequenas pausas e pequenas mudanças na forma como você conversa consigo mesmo. Um dia você perceberá que aquilo que antes parecia impossível, agora se tornou apenas mais um desafio que você sabe enfrentar. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que sua maior conquista nunca foi vencer as circunstâncias, foi vencer a si mesmo. Foi aprender que nenhuma dificuldade é maior do que uma mente treinada para permanecer firme. Foi descobrir que a verdadeira força não faz barulho. Ela cresce em silêncio, todos os dias, até que chega o momento em que nenhuma tempestade consegue arrancar suas raízes. Se esta reflexão fez sentido para você,
Escreva nos comentários a frase: "Minha força cresce em silêncio". Quero saber quantas pessoas decidiram começar essa transformação hoje. Aproveite também para deixar o seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessas palavras neste momento. E se você deseja continuar recebendo conteúdo sobre fortalecimento da mente, propósito, disciplina e crescimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, a vida sempre apresentará novos desafios, mas uma mente fortalecida transforma cada desafio em uma oportunidade para crescer. Nos vemos no próximo vídeo.